Prezados companheiros, que nós consigamos mais uma vez reunir as nossas vibrações sublimes, de modo que elas contribuam com os amigos espirituais, a fim de que eles possam nos auxiliar a todos. E que, estando conosco, esses amigos nos auxiliem nas nossas necessidades, sempre muito variadas, mas em especial, que eles nos auxiliem nas nossas necessidades de ordem espiritual. Das alegrias muitas que eu tenho de vir a esta casa, uma delas é ouvir as melodias sublimes que o Esdras cria no teclado e com a sua voz sempre muito agradável. Claro que acima disso, a alegria de estar com os amigos, colegas de sala de aula terrena, naturalmente enfrentando todos as mesmas lutas, as mesmas dificuldades e, claro, todos com as mesmas necessidades, a de crescer, a de evoluir. A proposta da noite é que a gente reflita um pouco conjuntamente em torno de uma das virtudes, porque, segundo a doutrina espírita, a vida calcada na lei do progresso, na verdade, estabelece que a viagem multimilenar do espírito se dá de forma muito gradativa na direção da perfeição que o aguarda. E, naturalmente, esse é um processo lento, porque significa que o espírito, ser imortal, até alcançar a meta divina, precisa reunir todas as virtudes, todos os valores morais. E a indulgência é uma das virtudes que o espírito deve conquistar nessa marcha que percorre na estrada da evolução. Então é em torno da indulgência que nós vamos refletir um pouco. A palavra é um dos recursos que a inteligência humana criou para facilitar o processo de evolução. E nós ainda temos uma certa dificuldade de compreender o conteúdo que as palavras escondem. A título apenas de exemplificação, nós podemos ilustrar uma palavra como sendo uma caixa, um recipiente, dentro do qual está o conteúdo que aquela palavra significa. Por exemplo, se a gente pegasse a palavra sapato, objeto de pano, de couro, de plástico, de borracha ou de um material qualquer que serve para a proteção dos pés. E aí pensou, Marlon, a gente conversando, batendo papo, e toda vez que se referisse
objeto de pano, de couro, de plástico, de borracha ou de um material qualquer que serve para a proteção dos pés. Imaginou como é que seria esse diálogo? Aí falando sobre muita coisa e toda vez que voltasse a este objeto, a ladainha, objeto de pano, de couro, de plástico, de borracha, que serve para a proteção dos pés. Aí o homem, valendo-se da inteligência, criou a palavra, que é essa caixinha em torno do qual, ou dentro da qual, se guarda o que significa a palavra. Então, todas as vezes que a gente vê uma palavra, sapato, a gente sabe, lá dentro tem o que ela significa. A palavra indulgência, muito usada por Jesus, representa uma virtude, uma força moral, porque virtude quer dizer força. E o oposto de virtude é vício. Vício quer dizer fraqueza. A palavra indulgência, em linhas gerais, quando nós abrimos a caixinha, quer dizer capacidade de não só compreender, mas entender de forma fraterna o equívoco de alguém, o engano de alguém, o erro de alguém. Para a gente não ficar repetindo a vida inteira, capacidade de compreender, de entender de forma fraterna o equívoco, o erro, o engano de alguém, criou-se a palavra indulgência para refletir a ideia que o Cristo tinha de como nós devemos lidar com aqueles que à nossa volta se equivocam, erram. No grego ou no aramaico, pecam, que a palavra pecar depois ela foi meio que desvirtuada de acordo com as culturas ao longo do tempo. Mas em linhas gerais, pecar significava equivocar, enganar-se, errar. E Jesus, ele propõe que nós devemos conquistar como espírito a capacidade de compreender de forma fraterna, humana e generosa alguém que equivoca, alguém que erra, alguém que falha ao nosso redor. Mas no estágio em que nos encontramos ainda, enquanto seres em evolução, como nós temos dificuldade de lidar com alguém que erra, com alguém que equivoca, com alguém que se engana, com alguém que peca ao nosso redor. E isso começa desde a intimidade do lar, como nós temos dificuldade, lá com a esposa, com o esposo, com o filho, com o pai, com o irmão, quando acontece um equívoco, quando acontece um erro, nós temos uma dificuldade imensa de compreender para perdoar, ou de compreender para, dentro da perspectiva do Cristo, olharmos para nós e lembrarmos: eu também sou passível de erro. Quando a gente vê alguém errando em qualquer área, a gente costuma agir como se a gente não se equivocasse em várias áreas, quase sempre. Estando num processo evolutivo, quem de nós não se equivoca? Quem de nós não erra? Quem de nós não se engana? Daí a necessidade de nós trabalharmos em nós a indulgência. Mas é bom a gente não ficar repetindo a palavra sem entender o que está lá dentro dela. Toda vez que a gente falar em indulgência, lembremos-nos, abramos a caixinha
capacidade de compreender, de lidar, de aceitar de forma fraterna o equívoco daqueles que caminham ao nosso lado, que caminham conosco na jornada evolutiva. Essa tem sido uma grande dificuldade e um desafio do espírito em caminhada evolutiva. Quantas vezes nós já não nos equivocamos na caminhada até aqui? Porque como espíritas agora, nós já sabemos que a nossa jornada não começou nessa existência e muito menos na concepção, porque antes da concepção nós já existíamos. E depois dessa experiência, nós vamos continuar existindo por longa viagem ainda, até que tenhamos reunido todas as virtudes necessárias à perfeição. Porque, alcançada a perfeição, o espírito terá também conquistado aquilo que é seu sonho, aquilo que é sua expectativa, aquilo que é sua esperança, a felicidade plena. Plena. Porque, segundo os espíritos informaram a Allan Kardec, na pergunta 920, a felicidade plena só será possível quando o espírito tiver alcançado a perfeição para a qual foi criado. E até lá, é bom a gente ter indulgência com quem caminha ao nosso lado, no lar, no trabalho, na sociedade de uma maneira geral, nas agremiações recreativas, esportivas, religiosas, ou de qualquer natureza. Porque estando em contato com o ser humano, naturalmente nós ou aplicamos a virtude da indulgência, que é essa capacidade de compreender, de aceitar e de lidar com o equívoco do outro, ou nós vamos ter uma vida muito desgraçada, muito infeliz, porque na atualidade, dizem os sociólogos, os estudiosos do comportamento humano, eles dizem que atualmente a pessoa com mais probabilidade de ser feliz é a pessoa com capacidade de lidar com a diversidade, lidar com as diferenças. E cada vez mais vamos precisar disso no estágio do planeta Terra. Porque aqueles que temos dificuldades de lidar com diferenças, e a vida é diversidade, temos um risco enorme de viver uma vida cheia de agruras, de sofrimentos, de dores morais. Porque na nossa ignorância ainda, a gente gostaria muito que todos pensassem como nós, que todos agissem como nós e que todos sentissem como nós. Mas Deus é tão sábio que, em criando o ser espiritual com potenciais internos, com capacidades internas para serem desenvolvidas, o recurso para que essas potencialidades se desenvolvam é o contato com os semelhantes, é a convivência com os semelhantes. E se a gente quiser saber o tamanho que a gente já está espiritualmente, é simples. É só perguntar-se, sem enganação ou hipocrisia, como é que está a minha capacidade de lidar com aqueles que pensam diferente de mim, com aqueles que sentem diferente de mim e com aqueles que agem diferente de mim. Eu odeio fazer essas perguntas, porque quando eu quero avaliar o meu tamanho espiritual, eu às vezes
faço a pergunta: como é que você está lidando com quem pensa diferente? Aí eu já paro aí. Porque pensou diferente, eu quero distância. Pensou diferente, eu quero excluir da minha relação. Sentiu diferente, eu quero estar longe. Já notaram como é que nós somos? Num ato insano e infantil, quando nós encontramos alguém que pensa diferente de nós, que age diferente de nós, a nossa vocação ou impulso instintivo primário do processo primário que já percorremos é isolar. É dizer: com essa pessoa não quero papo. Essa pessoa não faz parte do rol daqueles com quem eu convivo. E aí Jesus é surpreendente. Eu não gosto de ler o que está registrado pelos evangelistas que Jesus afirmou, porque me dá uma descrença de mim. Parece que é algo muito difícil. E é mesmo, sabe por quê? Igual para uma criança do jardim de infância, é muito difícil grafar os caracteres, escrever o A. Estou vendo minha netinha aprendendo agora a grafar os caracteres, porque antes ela chegava lá em casa com uma rabiscaiada danada. Vovô, o que eu escrevi? Eu olhava aquela coisa, mas como era minha neta, eu dizia: que gracinha, dava beijo, entendeu? E agora ela chega: vovô, agora eu já sei escrever o A. Aí eu vou ver o A dela, aquela coisa toda desmantelada. Eu digo: que gracinha. Deus faz isso conosco. Quando nós tentamos fazer algum movimento na direção do progresso espiritual, a gente faz cada atrapalhada e Deus olha e se alegra e diz: ele vai ser perfeito. Vai ser perfeito um dia, vai ser. E esse vai ser é quando já tiver reunido algumas virtudes, algumas: compreensão, tolerância, renúncia, serviço, perdão. Mas para compreensão, tolerância, renúncia, serviço e perdão, a gente precisa de outras virtudes, porque senão não faz nenhuma dessas. Uma delas é a indulgência. Capacidade de compreender, de aceitar ou de lidar com o equívoco daquele que caminha ao meu lado. Isso é indulgência. E é tão forte isso, que quando Allan Kardec, no diálogo com as entidades superiores, questiona, olha a pergunta de Kardec aos espíritos: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Pior é que ele não ficou satisfeito de fazer a pergunta assim, não. Olha, Kardec, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Ele já podia ter parado aí com a interrogação, mas ele continuou a pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Não é só qual é o verdadeiro sentido, é o verdadeiro sentido como Jesus entendia, ou seja, como um espírito da altura de conquistas de Jesus entende a palavra caridade. Porque no nosso estágio, desculpe colocar nós ou nosso, porque eu fico com vergonha de falar só de mim, eu faço de conta que vocês estão no mesmo barco. Então, Jesus, olha que coisa interessante, porque no nosso estágio, caridade ainda é dar coisa para os outros. E assim mesmo, se for coisa que a gente não vai precisar, ou coisa que a gente já não precisa mais. Porque já está bom. Para o nosso estágio, já está bom, porque a gente ainda pensa que caridade tem a ver com coisa material. Coisa material é apenas o primeiro rabisco do jardim de infância para aprender a escrever um dia frases com sentido lógico. Minha neta está achando que está fazendo o máximo.
escreveu lá todo estrambelhado. Está mesmo no estágio em que ela está, acadêmico, sim. Mas se ela soubesse que ela ainda vai ter que produzir frases numa sentença com raciocínio lógico, ela vai descobrir que fazer o A é muito importante, mas é só o pontapé inicial da caminhada. Nós, com caridade, ainda somos assim. Nós já estamos aí querendo fazer, sem nenhum demérito para isso, sopa. Ai, como a gente, eu não sei vocês, como a gente se realiza em fazer sopa, para dar para quem precisa. E assim mesmo a gente fica exigente. Será que precisa mesmo? E se não precisar, a gente fica irritado. Eu não sei, desculpa, que eu estou com vontade de desabafar do meu estágio, entendeu? É, porque a gente, para fazer caridade, a gente tem que ter certeza absoluta de que o outro precisa. E precisar, na nossa concepção, é ser pobre, miserável, lá da periferia. É isso que é precisar para nós. Mas quando Allan Kardec perguntou, na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus, os Espíritos responderam: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições de outrem e perdão das ofensas. É isso que é caridade, como Jesus entendia. Benevolência, os Espíritos deviam ter respondido para facilitar a vida da gente, falar benevolência, indulgência e perdão. Mas eu tenho uma raiva quando eu leio lá no Livro dos Espíritos, aí está assim: benevolência para com todos. Ai, eu odeio esse pronome indefinido, porque eu até já consigo ser benevolente comigo, com os meus mais próximos, com meus amigos mais queridos, só com os queridos. Mas os Espíritos disseram que ser benevolente não é só com os nossos, é benevolente para com todos. Aí a coisa desanda para o meu lado, sabe? Tem dia que eu estou achando que estou até, nossa, eu agora estou... Aí eu lembro, eu sou bom só com os nossos, só com os meus. Vocês já notaram? Bom para nós é se for da nossa religião, se for do nosso partido, se for do nosso time, porque se não for da nossa religião, é do demônio. Como se tivesse isso nas leis divinas, nas leis cósmicas. Bom é se for do nosso time. Claro que eu tenho dó de vocês que não torcem para o Fluminense, mas é meu dever compreendê-los, entendeu? Compreendê-los, amá-los, respeitá-los e deixar, cada um escolhe o caminho de sofrimento que quer, não é isso? Os que querem ser felizes, como eu, torcem para o Fluminense e para o Goiás, é claro. Aí, a caridade, como Jesus entendia, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições de outrem. Indulgência entrou na definição de caridade que os Espíritos apresentaram a Allan Kardec. Pergunta 886. E nós então vamos ainda dando os primeiros passos na direção da perfeição que nos aguarda quando formos universitários com titularidade, com diploma conquistado. Porque o acadêmico que chega ao fim do curso e conquista o diploma, ele já tem tanta percepção que o diploma para ele passa a ser quase nada. Ele já começa a sonhar com a especialização, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Porque ele entende o que é conquista. Porque até lá ele não sabe o que é conquista. A gente, quando está lá no ensino médio, pensa que vai ser o máximo entrar para a faculdade. Aí você entra, você descobre que o máximo mesmo vai ser formar. Aí você forma, você descobre que é aí que a coisa começa. É assim mesmo. É um processo evolutivo. Mas a gente vai aprendendo indulgência a partir das experiências que tem. Eu vi uma experiência, perdoe-me usar o determinante eu. Assim que eu me mudei para Anápolis, isso já faz uns bons anos, eu não conhecia bem Anápolis.
E um dia eu estava recém-chegado com a família em Anápolis. E nós fomos morar num bairro de Anápolis, um bairro mais periférico, chamado bairro de Lourdes. Para quem conhece Anápolis, sabe do que eu estou falando. E um dia eu estava vindo para casa, era um domingo, pela manhã. E quando eu entro em determinada rua do bairro, eu vejo uma cena, e no meu estágio eu gostaria de não tê-la visto, mas vi, porque os olhos têm esse pequeno problema, ele bate e vê, e o cérebro decodifica. Então eu vi que uma senhorinha negra, com um lencinho na cabeça e uma sandália carcomida pelo tempo, tentava correr na direção do ônibus coletivo, cujo ponto estava um pouco distante dela. Então estava eu no início da rua, a velhinha, não era tão velha assim, era uma senhorinha, e o ônibus lá no ponto, lá na frente. E o ônibus arrancou, e a velhinha começou a balançar a mão, mas o ônibus estava longe, e foi embora. E eu vi a cena, estava vindo no carro, e aí aquela voz interior da consciência, onde está escrita a lei de Deus, segundo os Espíritos, pergunta 621 de Allan Kardec, onde está escrita a lei de Deus? E os Espíritos responderam, na consciência. Então eu vi a cena e pensei, eu paro e pergunto para onde ela vai e ofereço carona ou não paro? Aí aquilo que eu sou falou, não para. Mas aquilo que eu já conhecia mais ou menos do conhecimento espírita, da mensagem do Cristo, para. E aí fiquei naquela luta, paro, não paro, e o carro foi andando, até que chegou no rumo da senhorinha. Aí, com muito contragosto, eu parei. Mas pensa no contragosto. Parei e falei, bom dia. Ela, bom dia. Abri um sorriso com falta de dentes, mas cheio de energia, de ternura. E eu falei, a senhora ia pegar o ônibus? E ela, pois é, meu filho, mas o motorista não me viu. E ela estava com uma sacolinha. E eu falei, a senhora está indo para onde? Ela falou, meu filho, eu vou lá para o Recanto do Sol. E eu estava recém-chegado em Anápolis, não sabia o que era Recanto do Sol, e nem onde era. Mas o tal do Recanto do Sol era no outro extremo da cidade. Ainda bem que eu não sabia onde era, porque eu pensei que era perto. E falei, se a senhora quiser, eu posso levar a senhora. E ela, naquela sinceridade, humildade, olha para mim e diz, meu filho, foi Deus que mandou o senhor. Eu digo, se Deus souber disso, ele me expulsa do paraíso. Porque ele ia ler a minha intimidade, eu estava super desconfortável com aquilo. E aí eu digo, qual é o nome da senhora? Ela, Maria. Eu digo, o nome da minha mãe. Entra aí, dona Maria. Aí abri a porta, ela entrou com a sacolinha e diz mais uma vez, pegando o meu braço, meu filho, mas Deus é bom demais, não é? Mandou o senhor para mim. Eu digo, pois é, Deus tem cada uma, né? E aí ela entrou e eu digo, a senhora sabe ir lá onde a senhora precisa ir? Sei. Eu digo, olha, aqui eu não conheço Anápolis, eu estou recém-chegado, se a senhora puder me guiar, não, só pode ir. E aí o ônibus tinha desaparecido, porque eu ainda fiquei alimentando, quem sabe eu raco o ônibus, paro o ônibus e põe ela lá dentro, mas o ônibus tinha sumido, eu não sei para que lado ele tinha ido. Aí ela entrou, e depois que ela falou que Deus tinha mandado, eu falei, então a senhora está indo lá, onde é mesmo? Ela, no Recanto do Sol. E eu digo, a senhora vai visitar alguém? E ela, pois é, meu filho, vou. O senhor não é daqui, eu estou vendo, né? Eu digo, pois é, não sou. Eu vou lá no presídio. Meu filho está lá. Sabe, doutor, olhou para mim e me chamou de doutor, olha. Sabe, doutor, ele é um menino tão bom, mas o senhor sabe, as más companhias, que a gente é assim, né? E, de fato, as más companhias, sobretudo as espirituais que nós escolhemos,
Mas ela falou com tanta ternura do filho, que aquilo me comoveu. Ela disse, pois é, doutor, ele está lá, está preso, e hoje é dia de visita, e ele adora pão de queijo, sabe? Aí eu levantei e fui até lá comprar o material do pão de queijo, o rapaz do armazém é bom, ele vendeu, eu vou poder acertar com ele depois. Aí eu fiz os pãezinhos de queijo, que ele adora. E eu ia levar para ele. O senhor não é de ver o ônibus, eu atrasei. E aí ela começou a chorar. Porque ela ficou com medo de não conseguir entregar o pão de queijo para o filho dela. Não tinha ali um bandido. Não tinha ali um criminoso. Sabe quem estava lá? Meu filho. Ela falou com tanto orgulho do filho, que aquilo me comoveu. Comoveu muito. E nós fomos andando, e ela me guiando, e esse trem não chegava nunca. Ainda bem que minha mulher é muito compreensiva, porque já era mais ou menos assim, caminhando para a hora do almoço. E aí eu digo, minha mulher que teve coragem de casar comigo, vai suportar eu ir lá levar alguém. O que de fato se deu. Aí fui caminhando até que chegou no Recanto do Sol. A hora que passou o viaduto do Corumbá, ela diz, é logo ali, é logo ali. Mas até que chegou lá no presídio. Quando eu cheguei ao presídio, eu me comovi mais ainda. Porque tinha tanta gente reunida, mulheres, mães, avós, todas com alguma coisinha na mão. Era dia de visita. Visita a seres amados. Porque para nenhuma daquelas que estavam ali, lá dentro estava um bandido, estava um criminoso, estava um ser amado. Gente, aquilo foi uma lição tão forte. Quando eu vi, eu não sei se pela consciência pesada ou não, mas as lágrimas estavam caindo. Quando eu vi aquelas mães, aquelas esposas, aquelas avós ali, e depois do diálogo com aquela senhorinha, eu notei como a gente precisa, no processo de evolução, ir construindo em nós capacidade de indulgência para com o próximo. Porque aquela senhorinha já conseguia ser indulgente com o filho que equivocou, com o filho que errou. Será que ela seria capaz de ser indulgente com um outro qualquer que equivocasse, que errasse? Eu imagino que aquela senhorinha talvez sim. Ela era tão simples, tão pura, com aquela vestimenta maltrapilha, com aquele sapato carcomido que era um chinelo, o lencinho encardido na cabeça, mas o sentimento de nobreza por alguém que ela ama, o filho, que dava a ela a virtude da indulgência, pelo menos para com ele. Por isso, amigos, não sei se o Wesley já me olhou umas 5 vezes assim, com um olhar de ternura, mas eu entendi que a ternura estava querendo me dizer que o horário já foi. E aí, obrigado, Esdras, isso é que é um irmão capaz de mostrar para a gente que o horário já foi, sem agredir, com ternura imensa. Então, amigos, nós estamos matriculados na escola da terra, e a nossa vida não se resume do berço ao túmulo, porque nós somos seres imortais. Se já acertamos muito de lá até aqui, também já equivocamos muito de lá até aqui. Os acertos, que ótimo, serão recursos que refrigerarão o nosso futuro. E os nossos equívocos, certamente, precisarão contar com a indulgência daqueles a quem ferimos, a quem maltratamos, a quem machucamos. E que a vida vai dando um jeito de devolvê-los ao nosso caminho, na condição de parente, de colega de trabalho, de cidadão, de companheiro.
de ideal religioso. E nós precisamos ir nos exercitando para que a virtude seja uma das virtudes, a indulgência. Uma das. E um bom exercício para isso é aquela mensagenzinha que os amigos já sabem de cor e salteado comigo, que não é minha, mas é do Espírito, Marco Prisco. É um exercício para que a gente possa ir treinando até conquistar a indulgência na sua plenitude. Diz a mensagem do Espírito Marco Prisco para nos relembrar a mensagem de Jesus. Se alguém falar mal de ti, agradece a Deus e fica tranquilo, porque poderia te caluniar. Se alguém te caluniar, agradece a Deus e fica em paz, porque poderia te esbofetear. Se alguém te bater, agradece a Deus e fica sereno, porque poderia te matar. Se alguém te matar, agradece a Deus e fica pleno. Pior seria se tu fosses o assassino e tivesses que reparar noutra oportunidade, pela bênção da reencarnação e em obediência à lei de causa e efeito, o mal que houvesses cometido agora. Façamos como Jesus. Pai, tem dó deles. Eles não sabem o que fazem. Alguém errou no nosso caminho? Pai, tem dó dele. Ajuda-me a ser a mão que o auxilia no processo de reajuste, e não a mão que acusa ou que agride. Que Jesus nos ajude a caminhar nesta direção. Muita paz.